Olá, está começando o primeiro podcast do Pentágono da Geografia. O nosso tema será quadrinhos, Supermans e migração. Para debater esse tema, estamos aqui reunidos com Alex Lehner, Marcelo Henrique, Maria Jesus, René Cleiton, Robson Moraes e eu, Vitória Moraes. Então, pessoal, para debatermos esse tema, devemos começar por onde? Então, o ponto inicial seria entender o que são esses processos de imigração, que fazem parte do fenômeno de mobilidade espacial, que é quando o indivíduo ou uma determinada parte da população acaba se locomovendo de um espaço para outro. Só é importante ressaltar, para não confundir, a diferença entre os termos emigrante e imigrante. Emigrante são os indivíduos que saem de um determinado lugar. Já imigrantes são os indivíduos que chegam a essas localidades de destino, que é justamente a principal relação presente nos Estados Unidos, por exemplo. Existe uma série de motivos por trás desses processos de imigração. Isso mesmo, Marcelo. Os Estados Unidos é o grande palco para muitos migrantes que saem de seus países, que se encontram com a economia instável, em déficit, e veem nos Estados Unidos a oportunidade de conseguir um emprego, uma estabilidade financeira, formar família. Então, essa imagem de que a mídia ela passa, de que lá nos Estados Unidos todo mundo é rico, que não existe pobreza, né? É um dos principais motivos que fazem para que os Estados Unidos tenham um número de imigrantes tão grande como a gente vê, né? Chegam lá com a esperança de arrumar um emprego, muitos conseguem e muitos não conseguem, né? Acabam tendo que voltar para o lugar de origem. Eu vi uma história em quadrinhos do Superman que fala sobre isso. Nessa história em quadrinhos do Superman chamada de O Efeito Oz, tem uma cena em que o Superman salva imigrantes em uma tentativa de assassinato, pois um supremacista branco está culpando eles por ter perdido o emprego. E essa cena é muito interessante. E querem saber o que é mais legal nela? O Superman é uma das principais figuras dos quadrinhos, um herói fictício mundialmente conhecido. Assim, sua participação no quadrinho em questão, dando apoio aos imigrantes, serve para chamar a atenção para a importância do assunto, já que temos o próprio Superman como um imigrante de outro planeta, um alienígena. Essa atenção trazida pelo personagem nos faz refletir sobre o fluxo de imigrantes nos Estados Unidos. Os imigrantes que chegam ao país e tentam se adequar à nova realidade acabam sofrendo muito com esse preconceito, vítimas dessa ignorância humana. E vale salientar também que durante o ano de 1941 foi o momento ao qual aconteceu o ataque japonês contra a base militar norte-americana, certo? Partindo desse pressuposto, observa-se que nos quadrinhos norte-americanos, os super-heróis eles já eram engajados em retratar uma luta contra as grandes potências da época, isso meses antes do ataque. Eu saliento a importância que se teve o Capitão América, onde ele englobou uma luta contra o nazismo e também o Caveira Vermelha, ele representando um estereótipo de beleza admirado por Hitler. E por fim, um fator de discriminação racial, que boa parte dos autores de gibis sofriam. A fala de Alex é muito importante quando ele vem retratar da questão do preconceito, que faz a gente refletir por que esse preconceito é gerado. Muitas vezes esse preconceito é gerado por causa de uma representação estereotipada e degradante dos imigrantes, pois muitas vezes os imigrantes são vistos como alguém que vai trazer uma cultura hostil, né? Porque não é só uma categoria de imigrantes, são vários imigrantes com uma diversidade muito abrangente. Outro fator também é o medo do povo recebedor, entre aspas, desse território, que vai ter medo dos imigrantes ocupar seus postos de trabalho, né? Os imigrantes, na verdade, eles não são criminosos. Essa palavra ilegal traz eles como se fosse algo ruim, mas eles não são criminosos. São só pessoas que estão querendo uma melhor condição de vida, que vêm, foge do seu lugar de origem, fugindo de guerras, de um sistema ditatorial, e em busca de melhores condições de trabalho e para cuidar da sua família. Exatamente, Renê. Pegando um pouco da sua fala e o exemplo dado por Alex do Superman como imigrante, né? Afinal ele vem de outro planeta, me faz refletir um pouco sobre a hipocrisia do discurso atual americano, né? Pois, da mesma forma que o Superman, sendo imigrante, representa papel fundamental nas histórias em quadrinhos, né? Afinal, ele é o grande herói do universo da DC, né? Me faz pensar muito
né, sobre a contradição do discurso atual americano em relação à questão dos imigrantes, né? Uma vez que os Estados Unidos foi construído com o suor dos imigrantes no passado, imigrantes cubanos, imigrantes mexicanos, imigrantes italianos, por exemplo, né? E me faz pensar também sobre o que representa a Estátua da Liberdade, que foi criada como um símbolo e um cartão de boas-vindas para essa força de trabalho de fora, vendendo os Estados Unidos como um local de esperança e de prosperidade para essas pessoas. Então é isso, esse foi o nosso primeiro podcast de Pentágono na Geografia. Se você gostou, pode curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é Pentágono da Geografia. Lá é um espaço dedicado a compartilhar ideias sobre novos episódios e também para elucidar algumas questões que vocês têm sobre o assunto em debate. Obrigada e até o próximo episódio.